Olá meu amigo, minha amiga, você que acompanha o canal Mildo Bobinagem. Mais uma vez a gente está de volta aqui com um rebobinamento de um motor exaustor de ventilador. Esse motorzinho aqui ele é 1009 watts, um pouquinho a menos que um CV1,5, e ele é rebobinado por fora, estator por fora. Um detalhe interessante nesse motor, ele é 4 polo. Ele é se não me engano, 1690 RPM. Deixa eu conferir aqui para poder falar com precisão, né? Para ficar claro no esquema aqui para você que vai acompanhar o vídeo, que precisar já saber de certinho como fazer e os dados dele exato. Peguei aqui as peças dele para deixar bem visível para quem for mexer entender como que é ele, beleza? Ele fica depois de montado aqui, ó. Carcaça ela é rebobinada por fora, ele encaixa aqui, ó, aí tá como se tivesse fechado, vai só o estator ali dentro agora. Então vamos lá para a placa dele, ó. Ele é um motor importado aqui, não vou nem fazer leitura porque é complicado, tá? Mas ele é um motor, não é 220 nem 380, aliás, ele não é 220 380, ele é 220 460, tá? Ele é 1563 RPM, né? Ele é 2 amperes no 220, 2.79. Ele no 460, ele é 1.5 amperes, 1642 RPM. E aqui você pode ver o watts dele. Ele é 1009, na verdade ele varia conforme a voltagem que você vai usar. Está 941 watts no 220, está 1009 watts no 460 e está 572 watts no 415. E aí ele muda também o RPM, ó. Ele é 1340 no 415, ele é 1642 no 460 e 1563 no 220. Beleza? Então é isso, galera. E aqui tá o estator dele, já coloquei 2 grupos de bobina. O que que acontece? Esse motor ele é passe único e ele vai 12 bobinas por série. Ó, todas interligadas. Então aqui eu coloquei a primeira da última série. Eu não filmei o início dele antes, mostrando o primeiro passo a passo, porque eu estou trabalhando ele um pouquinho apressado e resolvi dar uma adiantada nele um pouco mais cedo, dei uma parada e agora estou retomando. Esse motor veio de um outro município, porque inclusive aqui no meu estado é pouca gente que mexe com esses ventiladores. Mas o que eu vou fazer? Eu vou mostrar ele aqui no esquema, que eu fiz o diagrama. O amigo que me pediu esses dias que fizesse diagrama explicando como funciona, aqui está desenhado e eu vou explicar aqui, espero que ele assista e todos aqueles que necessitam também tenha informação pelo diagrama. Ó, o primeiro grupo de bobina, ó, ele é 1, 2, 3, 4 grupos por série. Só que o que acontece? Ele é passe único, ele é remontada essas bobinas. Essa primeira bobina eu começo ela, quando eu termino de colocar ela, essa próxima bobina ela remonta aqui já em cima dessa outra aqui. A outra bobina, essa daqui, remonta sobre essa daqui e essa última remonta sobre essa daqui. E aí quando ela finaliza remontando em cima da primeira também. Aí ela fica uma ponta aqui e a outra aqui, começo e fim da série. E o segundo grupo eu vou colocar ele um pouquinho à frente e é o mesmo processo. E o terceiro também, todas interligadas, certo? Entre elas. Não tem emenda aqui, vai sair apenas as 6 pontas. Porque como ele é um motor, você pode, vou mostrar ele aqui. Como ele é um motor que as bobinas são muito remontadinhas uma sobre a outra, então se eu for colocar as pontas, pode ver que aqui só tem as 4 pontas, a qual do início, né, ó, elas ficam bem escondidas. Se eu picotar todas essas bobinas, ela vai ficar saindo aqui, por exemplo, 4 pontas só em cima dessa camada. Então ficaria muito complicado para fazer a ligação dela certinho. Eu vou agora colocar esse primeiro grupo de bobina. Quando eu for colocar o segundo dessa camada, dessa série, eu volto para explicar como é que fica a montagem dela. Deixa eu explicar um detalhe para você entender melhor o esquema dessas bobinas, dessa montagem de bobina. Para quem já trabalha há tempo na área, já pode
até ter feito e ter as manhas de fazer. Mas para quem está iniciando, eu gosto de explicar detalhes. Essas bobinas, elas são passe único, conforme eu falei, no passe 10. Então, conforme eu vou colocando as bobinas, esse motor daria para colocar ele no passe 8, 10, 12. Só que como ele é muito apertadinho aqui, o encaixe, eu preferi fazer ele no esquema original, da forma que ele veio, porque ele fica mais bem arrematadinho as bobinas e fica baixinho. Na hora de montar ele não vai ter complicação. Então o que acontece? Como ele é passe único, o que eu faço? Coloco a primeira bobina, isso aqui serve para todas as séries. Coloco a primeira e acamo ela no sentido anti-horário, né? Então eu vou acamar ela no passe 10, deixando 8 canal vago. Quando eu vou colocar a segunda bobina da série, eu recuo uma, e aí ao acamar, ó, coloquei, pode ver aqui, eu vou mostrar com detalhe, ó. Coloquei dessa série a primeira aqui, ó. Então ela veio e acamou aqui, ó. Coloquei a segunda, ela já foi colocada a segunda à frente, e a mesma forma acontece aqui, ó. Ela já vai cair à frente da primeira. Então essa daqui é a terceira da primeira série. Então ela já vai cair um pouquinho mais à frente aqui, porque ela já veio à frente também das outras, entendeu? O que acontece se eu for fazer a contagem dos passes, ela vai dar exatamente o passe 8, 10, 12, como por exemplo aqui, ó. Ó, pode ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então aí aqui vem, ó, uma, e aqui tá a outra, ó. Então se você contar daqui, tá um dedo ao outro, vai dar o passe 8. Na verdade o passe 8, 10, 12. Elas são 3 bobinas em passe único, porém uma vem escamando na outra. Aí agora eu vou montar essa daqui, e aí na sequência eu já vou iniciar o segundo grupo da série já na primeira que eu acamei, e sempre nesse sentido, escamando ela. Monto uma, aí quando eu for colocar, tá, do lado que eu terminei de acamar, eu vou começar a acamar o segundo grupo sobre ela. Já eu mostro para você como é que é a sequência. Então, dando sequência na explicação aqui, ó, após acamado o primeiro grupo da última série, né? Ó, as bobinas em sequência. Aqui tem um outro detalhe importante. Além de eu começar a colocar essas bobinas aqui, ó, a primeira eu já vou colocar aqui, e aqui ao lado tem já canal vago, ó. Aí eu já vou coloco aqui sobre a primeira bobina que eu montei dessa série, e aí ela vai cair aqui no primeiro canal vago. Aí eu vou recuar aqui para cá, ela já vai cair no próximo, e aí a última já vai cair aqui no vago. E é sempre assim, uma sobre a outra. Um outro detalhe importante, como elas são séries únicas e eu faço todas emendadas, quando eu for colocar essa segunda série aqui agora, que a primeira eu pego nessa posição, ó, eu vou colocar a primeira, por exemplo, eu coloco ela nessa posição aqui. Já essa outra, eu vou ter que fazer o que? Eu vou dar um pequeno giro nela. E aí vou começar a colocar ela, porque olha como é que fica o fio. Com esse giro aqui, ela vai cair certinho em cima da canaleta aqui, ó, com o passe certo. Se eu colocar ela da forma que eu fiz, ó, ela vai cair cá na frente, o que já não vai funcionar corretamente. Na verdade nem vai funcionar, vai só roncar. Então eu boto a primeira nessa posição, a segunda eu dou um giro, o terceiro grupo eu mantenho essa posição, e a última eu também dou esse giro. Então deixa eu colocar aqui agora a primeira bobina desse grupo para poder ver como é que fica. Sigo aqui mostrando o passo a passo. Beleza, ó, como ela cai aqui. Aqui ela vem, já vai cair no próximo canal vago que tem aqui no passe 8, ou melhor, no passe 10. Olha aí, como dito, tá bom? E um detalhe, ó, aqui é o primeiro grupo, aqui é o segundo, ó, aqui já foi dado acabamento, todas as bobinas que tinha de acamar aqui já acamaram. Então aqui eu vou colocar sobre esses canais aqui, esses 3 últimos canais da bobina que eu coloquei aqui, eu já vou começar com o terceiro grupo da série,
tá? E aí ele já vai cair aqui, aqui e aqui, beleza? E aí o último já vai remontar sobre essa e vai finalizar sobre... Desculpa, a gravação tá ficando às vezes um pouco fora do padrão, é porque eu tô com o celular e acabo olhando para o estator e me desconcentrando do celular. Então a última já vai acamar sobre essa daqui e sobre a primeira bobina que eu coloquei da série, ó. Aí finalizo esse grupo de rebobinamento. Quando eu estiver remontando a última aqui, eu volto para mostrar aonde ela remonta, que é para finalizar a colocação das bobinas, a montagem das bobinas. Prontinho, galera, após eu ter colocado os três grupos da série, eu tirei aqui, ó, o isolante de uma bobina, que é a penúltima que eu coloquei, aqui foi onde ela camou, e tirei da primeira que eu coloquei, que é só para poder ficar legível para quem está acompanhando o vídeo, né, a forma que ela vai acamar. Agora vem o último grupo da série, as últimas 3 bobinas, eu vou começar a acamar aqui, coloco o primeiro lado dela aqui e o segundo aqui. O segundo, na verdade, o primeiro lado e o segundo lado do grupo, da bobina do grupo, né? Na primeira aqui e na primeira aqui. A segunda bobina vai entrar na segunda aqui e vai montar na segunda do outro lado. E a terceira da mesma forma. Cai na terceira e na terceira bobina do primeiro grupo. E aí eu finalizo aqui o esquema de montagem das bobinas. Já encerro a montagem das séries. Um detalhe, é importante observar que ela é meio canal, tá? Todas elas têm que remontar. Então é interessante observar direitinho o passe e a sequência de colocar as bobinas. Um outro detalhe importante que você tem que se atentar é que você tem que procurar colocar as bobinas na sequência, porque caso você desgarre a forma de montar as bobinas, você vai criar confusão na hora de fazer a numeração. Então é interessante você desenhar bem desenhadinho, assim da forma que ele ficou desenhado aqui, ó. Ele fica bem prático para você fazer a leitura do diagrama. Ver se eu consigo focar direitinho aqui e mostrar a sequência certinho, ó. A primeira bobina, ela começa, dá o giro todinho, ó, e sai aqui. A segunda bobina já vai logo um pouco acima da primeira, ó, e ela faz o mesmo percurso e finaliza aqui, ó. E a terceira bobina, ó, elas são em sequências. Então qual é o lado? Eu colocando, por exemplo, eu coloco primeiro esse lado aqui, é o lado que eu faço o acamamento. Coloco primeiro, depois eu arreio aqui. Aí eu dou giro na bobina, aí ela começa a cair aqui. Então eu faço todas essas. Então eu coloco a primeira na escala, né, acima. Então eu coloco esse lado aqui, por exemplo. Aí a próxima eu coloco esse lado aqui. E a última eu coloco esse lado aqui. E sempre puxando ela na minha direção para fazer o acamamento. Coloco na frente e puxo e acamo ela para esse lado. Então quando eu for colocar, isso quando eu coloco a primeira. Então quando eu coloco a primeira bobina, eu vou começar a colocar o segundo grupo, por exemplo, aqui, ó, segundo grupo, já sobre essa segundo lado do primeiro grupo que eu montei. Aqui na primeira bobina do grupo, aí na segunda, na terceira. E aí a terceiro grupo vou remontando aqui. Estou explicando detalhes, talvez o vídeo está ficando muito longo, mas é para ficar um fácil entendimento para quem é iniciante. Meus vídeos ainda é focado no aprendizado de as pessoas que se apaixonam pelo rebobinamento, que além de ser um serviço muito gostoso de fazer, é uma arte. Então é isso, galera. Por enquanto essa é a dica da rebobinagem. Os dados desse motor tá aqui, ó. Passe 10 único, as inspiras 42 com fio 25. Beleza? Bobinas montada, pacote de amperagem, tá? Na verdade eu não anotei o pacote. Não, anotei sim, tá aqui. Pacote 60% e 2. Ele é 60 de comprimento, 102 de largura. Beleza? Agora eu vou fazer a costura de um lado e vou
parte estipulado de ligação dos cabos, que na verdade não tem ligação, é apenas colocar as pontas e fazer a numeração, porque ela é uma sequência. Ele é um motor 4 polo, porém a sequência de numeração é um 6, né? 1, 6, 2, 4, 3 e 5. Você colocar as bobinas certinho, essa ordem aqui não vai ter erro. Por que você vai ter certeza que essa ordem aqui está certa? Porque se você for acompanhar os correspondentes, ele corresponde com 4. Então você vai acompanhar todas essas linhas do segmento das bobinas e você vai ver que ela termina exatamente com o 4. Vem, liga nessa bobina aqui, retorna, vem, liga nessa daqui e o final dela é 4. Então, o 6 com o 3 e o 2 com o 5. Então você vai ligar 1, 6, 2, 4, 3 e 5 e está feito a ligação. Se caso você coloque uma bobina desgarrada, você vai ter dor de cabeça para fazer essa ligação. Aqui está finalizada a montagem das bobinas, de um lado e do outro. Esse lado aqui eu já dei uma rebatida, ele está bonitinho. Falta só costurar. E aqui também, depois que eu costurar o outro lado, eu rebato, puxo as pontas e volto a mostrar como ficou os cabos de saída. Ver se bate com a ordem do meu desenho, beleza? Primeiro lado já feito o acabamento, costuradinho. Agora vamos virar para o lado de fechamento e fazer o acabamento também. Bom galera, agora para melhor entendimento, vamos lá. Aqui eu tenho as 6 pontinhas de fio, tá? Essas 3 aqui são o começo das bobinas. Então essa aqui, ó, é a primeira, ela começa aqui e termina aqui. Essa aqui é a segunda bobina, ela começa aqui e termina aqui. E essa terceira bobina, que é a última, começa aqui e termina aqui. Então, como eu vou saber se essa ordem aqui vai bater com a do diagrama, beleza? Que é essa aqui, ó, por exemplo. Deixa eu prender essa folha aqui, o ventilador tá ligado, tá bagunçando. Como que eu vou saber? Como essa bobina começou aqui e terminou aqui, eu vou conferir se ela vai dar o número 1 aqui. Ou na verdade, o número 4 aqui. Então vamos lá. Aqui ela tem que ser o número 1 e aqui ela vai ser o número 4. 1, 6, 2 e 4. Então essa bobina bateu. Então já que aqui é o 6, essa aqui tem que ser o 3. Então vai lá, 1, 6, 2, 4, 3 e 5. Então automaticamente aqui eu vou ter a última de dentro, 2, e o começo dela, 5. Então, da mesma forma que está no diagrama, ficou a montagem das minhas bobinas. Então aqui não tem perigo de dar errado o funcionamento. É montar e trabalhar, beleza? Então vou fazer agora a ligação dos cabos aqui e volto só para dar o shape final, para mostrar como ficou o acabamento da rebobinagem. Prontinho galera, finalizada a rebobinagem, os cabos em seus devidos lugares, certinho, colocando o bambu para manter preso aqui, porque quando a gente bate aqui ele dá uma subida, corre o fio isolante subir e a bobina também subir e acabar rompendo. Então é bom colocar o bambu para manter ele bem ajustado aqui nos canais. Você pode ver que o isolamento fica muito exposto. A gente rebate, mas ele acaba subindo conforme bate aqui para a bobina acamar. Então o bambu reforça a segurança e faz com que a gente não perca a rebobinagem, beleza? Aqui tá tudo no cantinho, bonitinho. Agora é só vernizar e botar para trabalhar. Então é isso galera, aqui eu me despeço desse vídeo, pedindo a você que não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o joinha, comenta, compartilha aí o link do canal e eu agradeço muito. Com Deus e até o próximo.